Olá, professor Carlos Eduardo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Conexão Jesus, o Ecumenismo Divino. Muito obrigado, Eduardo, Isaías, pela oportunidade de estar conversando com vocês novamente. Bom, gostaria que o senhor trouxesse o destaque desse seu trabalho, que é, na verdade, a pesquisa de uma vida em que o senhor resgata, historicamente, grandes pesquisadores, filósofos, que trouxeram grandes avanços para a humanidade e muitas vezes são pouco conhecidos do público em geral. Então, gostaria que o senhor trouxesse alguns desses bons exemplos que o senhor relata na sua pesquisa. Então, é importante dizer que, no imaginário popular, as pessoas negras elas não estão representadas como pessoas geniais, inteligentes. Geralmente se pensa no branco como inteligente, no amarelo asiático como inteligente. As pessoas entendem eles como nerds, assim. É uma identificação automática, assim. É um preconceito positivo, né? Um estereótipo que os favorece, né? Agora, a população negra, a população indígena, não é vista como detentora de conhecimento científico, tecnológico, inovador. Então, daí a importância do meu trabalho, de trabalhos de outros pesquisadores sobre esse assunto, né? Então, eu gosto de trazer diversas invenções ao longo da história, né? Desde a pré-história até os dias de hoje. E um dos que eu gosto de trazer é Imhotep. Imhotep, ele foi um polímata, tá? Ele viveu num reino chamado Egito Antigo, mas o nome original é Kemet, que significa Terra Preta. Egito é um nome que os gregos deram para essa civilização, foram invasores desse território. Então, Imhotep significa aquele que veio em paz, tá? Então, ele serviu a corte do faraó, ou Nizuti, que é o nome original, Djoser, né? Ele foi faraó da terceira dinastia, e o Imhotep ele teve a função de vizir, que é um alto cargo, né? Ele foi vizir e chanceler, sumo sacerdote do deus Sol-Ra, na cidade de Heliópolis. É considerado o primeiro arquiteto, engenheiro e médico da história. Embora houvessem outras pessoas também exercendo a medicina, ele é que ficou com esse registro, tá? Então, ele é chanceler, doutor, primeiro na linhagem do faraó do Alto Egito, administrador do Grande Palácio, nobre hereditário, sumo sacerdote de Heliópolis, construtor, carpinteiro-chefe, escultor-chefe e feitor-chefe de vasos, né? Então, a maior obra deles, que está de pé até os dias de hoje, é a Pirâmide de Degraus de Saqqara, a primeira pirâmide. E é um complexo arquitetônico onde foram enterrados altos sacerdotes e rainhas e reis dessa civilização, né? Então, depois que ele morreu, ele fez parte de um grupo restritíssimo de humanos a quem foi concedido o status divinos após a morte, né? E o culto dele era na cidade de Mênfis. Então, ele foi reverenciado como poeta, como filósofo. Então, ele é considerado o primeiro filósofo, tá? Suas palavras eram mencionadas em poemas, assim, como esse, ó. Eu ouvi as palavras de Imhotep e Ordedef, de cujos discursos os homens tanto falam. Então, só para vocês terem uma ideia, Imhotep é muito anterior a Tales, que é considerado o primeiro filósofo pelos gregos. Então, tem uma diferença aí de 2.100 anos. Então, é necessário que a gente possa rever a história da ciência, para que a gente possa fazê-la de uma forma mais equilibrada e que seja, de fato, uma história científica. A pesquisa que o senhor traz é muito ampla, né? E ela traz diversas personalidades ao longo da história que trouxeram relevantes avanços para o progresso humano. Gostaria que o senhor enumerasse outros grandes nomes de destaque nessa história. Você tem Pézéchet, que é considerada a primeira médica da história, a primeira mulher a ter o seu nome registrado na história da ciência.
Pensando em filosofia, você tem Ptah-hotep, com as suas cartas, as máximas de Ptah-hotep, que é de 2414 a.C. Você tem Cageme, o sábio, de 2300 a.C., Mericari, de 1990 a.C., Seotepibre e Amenemate, de 1991 a.C., Amenhotep, de 1400 a.C., Akhenaton, de 1300 a.C., Amenemope, de 1290, muito antes de qualquer outro filósofo ter existido, já existiam filósofos africanos. Eu posso trazer também sobre as mulheres, mais mulheres na ciência, que também está registrado no meu livro, que é Hatshepsut, também conhecida como Rainha Doutora, que promoveu uma expedição botânica em busca de plantas na Terra de Punt, onde hoje é Eritreia e Etiópia. Tá? A Ganice, também conhecida como Atirta, foi uma princesa dessa civilização do Vale do Rio Nilo, no norte da África, que trabalhava com astronomia e filosofia natural. E aí vem pessoas da modernidade, a partir de 1800, nos Estados Unidos, que também produziram ciência. Aliás, quem começou esse estudo sobre a ciência produzida por pessoas negras foi nos Estados Unidos, em 1904, com um pesquisador chamado Henry Baker. Tá? Então, ele começou essa pesquisa e ela está aí até os dias de hoje. Eu posso citar Benjamin Banneker, tá? Que foi um autor de almanaque, agricultor, agrimensor. Ele fez um relógio de madeira no século XVIII e ele também foi arquiteto, ele foi um polímata. Tá? Ele desenhou a planta da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Tá? Então, era uma pessoa muito inteligente. Um outro que eu posso destacar também é o Henry Blair, que é o segundo inventor negro dos Estados Unidos. Ele conseguiu uma patente, ele inventou o plantador de sementes e o plantador de algodão. Entre outros, a Sarah E. Good, do século XIX, que fez armário embutido, a primeira mulher africana-americana a receber uma patente nos Estados Unidos. Ela desenvolvia móveis para lugares pequenos e que tinham múltiplas funções. Então, e aqui nós podemos pegar no Brasil os irmãos Rebouças, o André e o Antônio, que produziram portos, estradas de ferro, como uma estrada de ferro que eu tive o prazer de andar nela, que foi feito no Paraná, né, numa região muito acidentada. Vários engenheiros desistiram do projeto, mas eles fizeram o projeto acontecer. E, além disso, também o André Rebouças era abolicionista, então foi uma pessoa muito importante também para pensar alternativas para a população negra no pós-abolição. Entre outros, eu ia ficar aqui a tarde inteira falando para vocês nomes de pessoas que, infelizmente, ficaram ocultadas na história, ou se não, foram embranquecidas. Isso é um problema muito grande na nossa história, de embranquecer pessoas importantes, como, por exemplo, Machado de Assis. Ainda hoje tem gente que acha que o Machado de Assis era um escritor branco. Né? Então, isso é algo que é muito sério, que diz muito sobre a sociedade de dominação branca que nós temos aqui no Brasil. Infelizmente, o embranquecimento da história acaba tirando uma referência importante para que jovens negros possam se ver representados ali na história e assim entendam que aquele lugar também é seu de direito para desenvolvimento da ciência e também um papel de destaque na vida acadêmica. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da representatividade para abrir caminhos para esses jovens. Posso pegar mais um exemplo da minha experiência escolar. A minha formação toda foi em escola estadual, escola pública, e quando eu tive acesso a inventores, os inventores que eu tinha acesso eram homens brancos ocidentais. Então, é o Einstein, é o Faraday, é o Thomas Edison, um monte de nomes que, assim, se você pergunta para as pessoas, olha, me fala
um nome de um cientista que vem na sua cabeça, né? De um inovador, tal. As pessoas vão lembrar de alguns nomes, mas são nomes de homens brancos, né? Então eu achava isso normal, porque era o que eu recebia da escola. Então você acredita que aquela educação que você está recebendo é a educação correta, né? É uma educação ampla, diversa, e não é o que acontece. Então eu verifiquei que não tinha diversidade de gênero, né? Por exemplo, teve uma mulher branca que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, que foi a Marie Curie. E nos anos 70 e 80, não se falava dela, nem nos anos 90. Inventores de origem asiática, africana, indígena, nunca se tocou nesse assunto. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, na internet da época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, aparecia inventor negro como ficção científica, cientista negro como ficção científica. Então, é necessário que a gente possa mostrar a humanidade que tem na gente. E, aliás, é importante dizer que os primeiros seres humanos modernos, a primeira mulher, o primeiro homem, evoluiu no continente africano, aproximadamente 350 mil anos atrás. Então, a humanidade evoluiu na África. Então, as primeiras tecnologias e a ciência, como nós conhecemos hoje, foi desenvolvida no continente africano. Então, a representatividade é muito importante, porque ela nos coloca nessa posição de que nós somos criadores, inovadores das mais diversas áreas do conhecimento, e isso precisa ser conhecido, porque senão continua um preconceito positivo para brancos e amarelos. E é importantíssimo nós termos acesso a essa história, inclusive porque se historicamente foi construída uma imagem de uma maneira pejorativa em relação ao negro, criando uma série de estereótipos que precisam ser desconstruídos, é preciso agora, ao longo do tempo também, resgatar uma história que é muito positiva, que trouxe muitos frutos bons para a humanidade e que precisa, por assim dizer, a humanidade reconhecer o grande papel que tiveram essas mulheres e esses homens negros no desenvolvimento tecnológico, científico ao longo das eras. E é importante nós fazermos colocar os pingos nos is da história, não apenas por uma questão de resgate dessas personalidades, mas também para que a gente possa respeitar cada vez mais o lugar que tem essas mulheres e esses homens na criação dessa sociedade que nós temos hoje. Partindo desse cenário, eu gostaria de saber do senhor quais foram os grandes desafios para ter acesso a esses materiais, para encontrar essas informações que o senhor relata no livro Gênios da Humanidade. Então, eu cheguei nesse assunto por acaso. É importante dizer isso. Eu era office boy, morava em Diadema, trabalhava no bairro da República, centro da cidade de São Paulo, e eu tive contato com revistas norte-americanas, estadunidenses, da comunidade negra de lá. E aí, eu comprava a revista Ebony, eu comprava a revista Essence, e gostava muito, porque, nossa, é muito bom você se ver representado de uma forma positiva, né? Você se sente bem. Imagina você comprar um produto que tem a sua cara. Se não é você, é uma pessoa que parece com você, né? Você se vê na TV, você se vê nas coisas que são boas, que são positivas. Então, eu comecei a comprar essas revistas. E em fevereiro de 1996, eu tinha 25 anos, eu me deparei com uma propaganda de uma rede mundial de fast food. E assim, todo dia você usa uma dessas coisas. Então, era a caixa de correio dos Estados Unidos, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, o semáforo e a caneta tinteira. Todo dia você usa uma dessas coisas. Você está celebrando a história negra. Então, essas invenções são invenções de pessoas negras. E aí tinha uma descrição, o número da patente. Eu fiquei assim encantado, porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito daquilo. Entrei no departamento de história da USP, e eu, por conta própria, fui lendo, juntando informações. A maioria das informações que eu localizei eram escritas em inglês. Eu tive que comprar dicionários, eu tive que montar um esquema para traduzir aquele material
E outra, eu nunca tinha escrito um livro antes na minha vida. Então, esse aqui foi o primeiro, né? E a partir daí eu tive algumas coisas em francês, em espanhol, em português muito pouco. Não que não existissem cientistas, inventores, professores, pesquisadores, pesquisadoras, é que essas pessoas eram ocultadas, elas eram invisibilizadas pela história da ciência, pela divulgação científica.